voltar a movimentar nossa reportagem em Brasília com outros assuntos também. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, convocou para esta quarta-feira uma reunião com líderes partidários na residência oficial em Brasília. A intenção é definir as prioridades na Câmara para o primeiro semestre, já considerando o impacto do ano eleitoral no andamento dos trabalhos. Deixa eu acionar agora a Gabriela Tunes, está chegando aqui no Radar com informações sobre essa agenda. Tudo bem, Gabi? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, a gente está aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde acontece essa reunião desde as 11 horas da manhã, com alguns nomes importantes como Lindbergh Farias, José Guimarães, também Sóstenes Cavalcante, Wellington Prado, esses deputados que são líderes do governo, líderes de partidos na Câmara dos Deputados, estão reunidos aqui com Hugo Motta. A principal pauta, Roberta, discutida hoje, segundo o deputado Lindbergh Farias, que falou com a gente agora há pouco, é sim o acordo da União Europeia com o Mercosul, que o governo federal pretende enviar para o Congresso na primeira semana de fevereiro. E ele falou também que há outras pautas importantes, como a escala 6x1 e também a dosimetria, que a base do governo espera não votar. Mas eles ainda estão reunidos, muitos ainda estão chegando, a gente tem pelo menos 10 nomes que a gente conseguiu confirmar por aqui, que a gente viu passando, e ao final da reunião a gente aguarda então para eles conversarem com a imprensa para saber o que foi discutido. Então, na semana que vem os trabalhos voltam oficialmente e para hoje o presidente da Câmara, Hugo Motta, resolveu convocar essa reunião para já adiantar alguns temas que vão ser necessários para esse ano de 2026, como o acordo União Europeia-Mercosul, que deve ser enviado pelo governo federal já na próxima semana, como eu disse agora há pouco. Então, clima aqui de expectativa para a gente ver como que foi essa reunião, como está sendo. Eles estão agora aguardando outros deputados chegarem também. Ainda não há hora para terminar, possivelmente terá um almoço aqui como de costume. E assim que tiver alguma novidade, a gente volta também atualizando e relembrando então essas pautas prioritárias agora de debate entre os líderes da Câmara dos Deputados aqui na residência oficial. Roberta. Tá certo, Gabriela. Obrigada, viu, pelas suas informações. Você segue por aí, volta a qualquer momento com mais detalhes também. Eu volto com a Vitória e com o Yander, os nossos analistas. Até porque, né, Yander, já começou aí um esquenta para a volta do recesso, é isso? É isso, Roberta. Essa reunião do presidente da Câmara, Hugo Motta, com os líderes partidários, ela acontece nesse momento em que a oposição vai tentar levantar pautas contrárias ao governo para tentar desgastar a imagem do presidente Lula, do Palácio do Planalto, e o governo, por outro lado, vai tentar emplacar pautas populares, positivas, que possam dar um impulso político para a tentativa de reeleição do presidente Lula. Então, o que a gente deve ver é uma disputa mesmo, já que a gente está em ano eleitoral, para quem vai conseguir emplacar melhor as suas pautas. E aí o presidente da Câmara, Hugo Motta, vai ficar no meio disso tudo, vai ter que se equilibrar entre esses dois lados. De um lado, o PT e os governistas tentando puxar a sardinha para o seu lado, e do outro lado, o PL, os bolsonaristas, a oposição, tentando fazer o contrário. E aí, no meio de tudo isso, além do presidente Hugo Motta, fica também os partidos do Centrão, que uma hora vão para um lado, outra hora vão para um outro. Então, a gente tem que ver o que vai sair dessa reunião, por exemplo, sobre a escala 6x1, que é uma pauta muito defendida pelo governo por ter um apelo popular e poder ser usado como bandeira de campanha, mas que sofre resistência de empresários que têm uma representação grande, uma interlocução grande com os principais partidos de centro-direita do Congresso. Então, a gente vai ver se vai ter algum consenso sobre tramitação da escala 6x1, se vai ter resistência, tudo isso deve ser tratado nessa reunião. Eu queria fazer um destaque também, Roberta, que essa reunião com os líderes partidários, ela também vai testar um pouco ali a liderança do presidente da Câmara, Hugo Motta, que tem sido muito contestada nos últimos meses,
diante de todos os acontecimentos que a gente teve, a ocupação da mesa diretora por bolsonaristas no ano passado, em protesto pela anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, depois aquele episódio com o deputado Glauber Braga, que ocupou também a cadeira de Hugo Mota e depois acabou tendo uma ação considerada muito truculenta, inclusive com jornalistas por parte da Polícia Legislativa do Congresso, da Câmara, e também a insatisfação que houve em vários momentos, tanto do governo quanto da oposição, com relação à forma como Hugo Mota tem conduzido os trabalhos na Câmara. Hugo Mota entra agora no seu segundo ano no cargo como presidente da Câmara e no ano que vem, depois da eleição, em 2027, a gente terá uma nova eleição para o comando do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Muitos políticos ali na Câmara dizem que Hugo Mota está muito enfraquecido para tentar um segundo mandato no comando da casa, que outros candidatos podem despontar nesse vácuo. Então, a gente também vai acompanhar. Os líderes partidários sempre são considerados, né, possíveis candidatos a presidente da Câmara. Então, ao longo do ano também a gente vai ver como que essas articulações vão acontecer. Se novos candidatos ali vão se destacar para tentar tirar Hugo Mota dessa cadeira ou se ele vai conseguir, ao longo desse período, se consolidar e recuperar a confiança dos seus pares na Câmara. Roberta. Ô, Vitória Bel, qual que deve ter sido o foco principal dessa reunião? Pois é, reunião que está acontecendo ainda, né? Mas a gente já espera que justamente eles definam essas pautas prioritárias. Como nós mencionamos, acordo do Mercosul deve ser o governo envia na primeira semana, começa a tramitar na Câmara dos Deputados, começa pela representação do parlamento no Mercosul, que é feita por Arlindo Chinaglia, do PT, segue para a Comissão de Constituição e Justiça, depois segue para a Comissão de Relações Exteriores, plenário da Câmara, depois Comissão de Relações Exteriores do Senado e plenário do Senado. Então, ainda deve demorar um pouquinho a depender dos trâmites, mas nesse meio tempo a gente lembra que Davi Alcolumbre, presidente do Senado e também do Congresso Nacional, vai estar em Bruxelas, na Bélgica, representando o Brasil, já fazendo um lobby a favor do acordo do Mercosul com os parlamentares europeus. Além da PEC 6x1, o governo também quer destacar o projeto de lei antifacção, que se mantenha o relatório do projeto de lei antifacção aprovado no Senado. Inclusive, esse foi um dos assuntos que também nós tratamos com a ministra Gleisi Hoffmann mais cedo, e ela disse que não tem problema, Guilherme Derrite, que era o relator do projeto na Câmara dos Deputados. Vamos lembrar, Guilherme Derrite, que é ex-secretário de Segurança Pública de Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Derrite se licenciou do cargo para voltar a ser deputado só para relatar esse projeto de lei antifacção, que era originalmente do governo, mas foi muito modificado por Derrite para ficar com uma cara da oposição na Câmara dos Deputados. Projeto antifacção que prevê muito o aumento de penas para quem pertence a organizações criminosas. Chegando no Senado, o governo conseguiu modular esse texto junto com o relator Alessandro Vieira e agora o texto volta para a Câmara para uma aprovação final. E o que a Gleisi Hoffmann disse se esse projeto antifacção, se o texto se mantiver como o Senado aprovou, não tem problema nenhum. O relator pode até ser o Derrite, desde que ele não use o cunho eleitoral, não use de guerra política em cima desse projeto novamente. Outra prioridade para o governo também deve ser o projeto que prevê a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. O governo disse que não quer engessar o trabalho dos trabalhadores, não quer que motoristas e entregadores de aplicativo estejam ali com um modelo de trabalho que eles não queiram, mas considera importante dar pelo menos uma garantia previdenciária para esses trabalhadores. E só voltando na questão da PEC 6x1, a ministra Gleisi Hoffmann disse também que não descarta a possibilidade do governo mandar uma nova proposta para acabar com a escala 6x1. Porque existem diversos projetos tramitando no Congresso Nacional sobre o assunto, incluindo uma proposta de emenda à Constituição, que é a que a gente sempre fala, a PEC 6x1. O que a ministra menciona é a possibilidade do governo organizar todas essas propostas, juntar em um único texto e enviar para o Congresso Nacional.
Daí a ideia é que, se eles decidirem enviar um novo texto, isso chegue logo depois do Carnaval para já começar a tramitar o mais rápido possível. Outra prioridade, portanto, do governo Lula, e também a PEC da segurança, que passa a ser uma prioridade também do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Roberta. Sem dúvida, Vitória.